Olá, tudo bem? Aqui é o Cristiano e hoje eu quero falar com você sobre o primeiro erro, o erro mais comum quando a gente fala de redação em concurso público. E é o seguinte, quando a gente estava no segundo grau, todo mundo aprendeu aquela ideia de que você tem que chegar a fazer uma introdução, que você gasta ali, sei lá, às vezes um terço da redação fazendo essa introdução. Você pega o assunto principal ali, talvez um ponto de vista que você vai ter que defender, talvez um conteúdo que é o conteúdo principal daquele texto que você vai querer desenvolver depois, e você dá uma primeira apresentada nesse conteúdo. E você gasta ali, vamos supor que sejam 30 linhas, você gastou 7 linhas fazendo essa introdução. E logo depois disso você entra no que a gente chama de desenvolvimento. Esse é o modelo do segundo grau. Você chega e faz um desenvolvimento ali. Nesse desenvolvimento você pega o que se apresentou lá na, na introdução da redação e você, como o próprio nome diz, você desenvolve aquilo. Você coloca argumentos, por exemplo, se você está defendendo um certo ponto de vista, você coloca ali por que aquele ponto de vista é o ponto de vista correto, você dá alguns exemplos, e depois você encaminha o texto para uma conclusão, você começa a preparar uma conclusão. E lá embaixo, na conclusão, que é a terceira parte desse texto, você retoma o seu ponto de vista da abertura, o seu posicionamento, se você se posicionou. Se você não se posicionou, é só um tema, você retoma o tema, você aborda uma saída, ou uma conclusão, ou enfim, algum fechamento para aquele texto. Então você gasta ali talvez mais umas 5, 6, 7 linhas também. Então você fica com metade do texto sendo introdução e conclusão e a outra metade sendo desenvolvimento. Sendo que no desenvolvimento você usa um, dois parágrafos no máximo. Esse é o modelo tradicional de uma redação de segundo grau. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E a gente fica muito preocupado em querer seguir esse modelo. Pelo menos eu ficava. E isso é uma falha. Quando a gente está pensando em concurso, existe outras coisas. Você, na verdade, tem que expor o conhecimento. Você não tem que ficar preocupado tanto assim com a estrutura do texto sob o ponto de vista de uma redação de português. A banca normalmente está mais interessada no seu conhecimento sobre o assunto do que propriamente dito interessada no quão ágil é o seu português. A não ser que você esteja fazendo uma prova de diplomata, por exemplo, lá para o Itamaraty. Ali, sim, talvez a sua retórica, a sua poética tenha um impacto maior. Mas numa redação normal de concurso, por exemplo, uma da CESP, da Fundação Carlos Chagas, que não seja para esse cargo, que é a grande maioria dos concursos, afinal de contas a gente está falando de um concurso só, que é o Itamaraty, então com exceção desse concurso, os outros concursos não exigem de você uma pegada forte nesse sentido de você obedecer essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, o que eles querem é outra coisa. O meu erro na BIM foi justamente esse. Quando eu vi aquele texto da CESP, um texto introdutório, logo depois o tema, lá embaixo, 3 pontos, o que eu pensei? Falei, poxa, então eu vou fazer uma introdução abordando esse tema principal, de alguma forma que remeta a esse texto introdutório. Então, no dia da aula de domingo, eu vou desenhar isso no quadro, para ficar mais claro. Hoje aqui é só o primeiro ponto sobre esse erro. Então, eu fazia uma introdução, buscando abordar o tema que a banca me dava, tentando fazer alguma relação, talvez, com o texto que eles tinham apresentado. Logo depois disso, eu pegava um dos pontos que eles tinham elencado lá, como pontos principais lá que tinham que ser abordados, e aquele ia ser o tema principal da minha redação. E os outros 2 pontos que a CESP pedia para eu poder abordar, eu tentava fazer eles de acordo com esse tema principal. Então, o que acontece? Meu texto ficou introdução, desenvolvimento e conclusão, basicamente sobre um dos pontos que a banca pediu para eu poder focar naquela redação, e os outros 2 pontos ficaram como pontos, vamos dizer, secundários. Eles entravam e saíam de acordo com o relacionamento deles com esse tema principal. Foi por isso que eu fundei. A CESP não estava interessada no meu português, no tanto que eu tinha desenvoltura com a língua, no tanto que eu conseguia estruturar um texto de introdução, desenvolvimento e conclusão com base nos temas que ela pediu. Não, de verdade, isso aí foi totalmente errado da minha parte. Então não cometa esse erro, não pense que a estruturação de redação de segundo grau, na qual você tem que apresentar um tema, depois você tem que desenvolver ele, depois você tem que concluir, é o tema de uma redação de concurso. Não faça isso. Isso é um erro que muita gente comete. Tudo bem? No vídeo de amanhã vai ser um vídeo que eu vou falar o segundo erro mais comum em redação. Então, de certa forma, eu já estou te preparando para a aula ao vivo domingo, no qual eu vou retomar esse erro de hoje que eu apresentei, que é o erro de estrutura. A estrutura de um texto de concurso não é essa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou contar o segundo erro na amanhã, no sábado, e no domingo
quando eu vou, desculpa, eu vou retomar esse primeiro erro, o erro de amanhã, o erro de sábado, aí eu vou apresentar qual que é a estrutura de um texto de redação de concurso público, vou mostrar esses dois erros, como é que você evita eles, como é que você, na verdade, atua em cima de uma redação para conseguir o máximo de pontos. Então, é isso. Espero que você tenha ficado presente para essa ideia de que essa estrutura não é suficiente. Na verdade, ela é até errada para concurso público. Você tem que agir de um outro jeito para conseguir fazer os pontos. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo curto, mais sobre esse erro. Quero relembrar que as inscrições para a turma fechada, elas fecham na terça-feira, dia 2, se não me engano, dia 2 de setembro, à meia-noite. Então ainda tem algumas vagas, na verdade de ontem para hoje praticamente acabou as vagas, tinha ficado uma ou duas, mas aí teve alguns boletos, na verdade foram 3 ou 4 boletos que foram emitidos, e as pessoas não quitaram ainda, então na verdade aumentou um pouquinho as vagas. Então fica atento, tem mais algumas vagas até terça-feira, tem que checar certinho o número, mas ainda dá tempo de você entrar. Mas, então é isso, eu agradeço e até o vídeo de amanhã. Então hoje tem um vídeo, sábado tem um outro vídeo que é o segundo erro, e no domingo a gente pega e aprofunda isso. Então, forte abraço para você e até amanhã.